Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da presente sessão da Grande Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público sobre a leitura ou dispensa da ata dos trabalhos da sessão anterior. Silêncio de Suas Excelências implicará na aprovação do instrumento. A ata está aprovada. Sou Pedro Francisco. O 4.1 da pauta tem uma anotação aqui que está adiado por determinação do relator, não é isso? Para a próxima, perfeito, exato. Próxima sessão, não é? Sim, eu recebi uma petição do ilustre advogado noticiando que ele foi intimado anteriormente para uma audiência na comarca de Primavera do Leste. Então, eu acertei que vou trazer esse processo na próxima sessão, na terça-feira. Anuncio o adiamento do processo 1408/2009, recurso eleitoral referente ao processo número 264/2008 da 39ª Zona Eleitoral, prestação de contas de campanha, desaprovação, eleições de 2008, candidato Júlio César Pinheiro, Goiabá, Mato Grosso, requerente Júlio César Pinheiro, fica adiado em razão por determinação do relator. 402, ou 4.2, aliás, na pauta é o processo 534.923/2010, prestação de contas de candidato, cargo segundo suplente de senador, PTB, eleições de 2010. Requerente Rogério Antônio Navarini, candidato. Parecer pela desaprovação das contas. A relatoria é do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu preciso que a minha assessoria disponibilize o relatório, que ele não está inserido no ipleno. O relatório eu voto. Tá aqui. Disponibilizado. Vamos inverter então a posição da julgamento, vamos para o 3, 4.3? Perfeitamente. E segundo os diretores já está disponibilizado, é o processo 452.649/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PSB, eleições de 2010. Requerente Faisal Jorge Calil Filho, candidato, parecer pela desaprovação das contas. A relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, que tem a palavra. Senhor presidente, se a corte assim entender, eu tenho o relatório impresso, enquanto a assessoria inclui no ipleno, eu posso relatar, estou apto. Só que ele não está disponível para os demais. O 4.3? É o 4.4, né? Não, 4.3 da pauta, 452.649/2010. Prestação de contas do Faisal Jorge Calil Filho. Falei que foi 3. Foi o que ele está com impresso do Faisal, é o 4.3. Isso que eu falei para ele.
Acho que eu não sei. Quatro ponto três está anunciado. Trata-se de prestação de contas do candidato Faisal Jorge Calil Filho, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou prestação de contas, as folhas 2 a 35, no dia 30/10 de 2010, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 26, caput da resolução TSE 23.217/2010. A CCIA, em relatório preliminar, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas. As folhas 51/168, o requerente apresenta retificadora e documentos. Em relatório conclusivo, a CCIA manifesta pela desaprovação das contas. Intimado, o requerente apresentou documentos, as folhas 177 e 177/184. Em novo relatório conclusivo, emitido pela CCIA, opinando pela aprovação com ressalvas. Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional opina pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente, eminente relator, senhores membros, senhoras e senhores. A gente opinou aqui pela desaprovação das contas, discordando do órgão técnico do tribunal, por dois motivos básicos, dois motivos principais. O primeiro deles é a utilização de recursos próprios no montante de mais de R$21 mil, sendo que quando da declaração de bens, no momento do registro de candidatura, do pedido de registro de candidatura, não havia sido relacionado por esse candidato uma disponibilidade financeira compatível com esses recursos próprios utilizados durante a campanha. A lei eleitoral exige que todos os recursos utilizados pelo candidato tenham sido declarados previamente no momento do registro de candidatura. Então, trata-se de recursos cuja origem efetivamente não se tem segurança, não se tem certeza. O candidato foi intimado para comprovar de onde ele tirou esse dinheiro, para tentar demonstrar que no curso do processo eleitoral ele recebeu licitamente esse dinheiro, já que não havia declarado no início do processo, tentar demonstrar a aquisição desses recursos e não conseguiu demonstrar, não conseguiu fazer prova suficiente da obtenção legítima desses recursos no decorrer da campanha eleitoral. A segunda irregularidade diz respeito à mão de obra utilizada durante a campanha. Atendendo a uma diligência da presidência dessa corte, o candidato apresentou uma lista de prestadores de serviço, uma lista de cabos eleitorais que trabalharam em sua campanha. Quando da prestação de contas, ele apresenta uma relação de prestadores de serviço muito diferente e aquém, em termos de número de trabalhadores, daquela que havia sido por ele informada à presidência dessa casa. O candidato alega que aquelas pessoas acabaram não prestando serviços, que aquilo era uma lista, uma estimativa. Acontece que essa lista de prestadores de serviço foi apresentada ao tribunal no dia 2 de outubro. Ou seja, na véspera da eleição. Na véspera da eleição, ele apresentou a lista de pessoas que trabalhavam para ele. Não tem como ter havido desistência depois disso. Ele apresentou no dia 2 de outubro. Então, inverossímil a alegação de que houve equívoco, de que ele não tinha certeza de que aquelas pessoas prestariam serviço, porque a campanha já estava no fim, já tinha acabado.
No dia 3 ninguém trabalha, não tem propaganda eleitoral, não tem ato partidário, ato de campanha, tem só os fiscais que são do partido. É bom lembrar isso, candidato não tem fiscal, porque muito candidato gosta de comprovar gasto falando que contratou fiscal de urna, fiscal de votação. Candidato não pode contratar fiscal. Só o partido pode habilitar fiscais. Então, se essas pessoas até a véspera tinham trabalhado para ele, não tem como no dia da eleição ter havido alteração na relação de prestadores. Por essas duas irregularidades, essas duas perplexidades contidas nos documentos apresentados pelo próprio candidato, é bom que se diga, não se trata de inferência, dilação com base em informações de terceiros, é ele que apresenta essa documentação, declaração de bens foi ele que apresentou, declaração de prestadores de serviço foi ele que apresentou, e isso não bate com o que ele apresenta agora na prestação de contas. Entendo que esta prestação de contas é inverossímil, não tem suporte probatório, é incompatível com com outras declarações e documentos gerados pelo próprio candidato no curso do processo eleitoral, de forma que só resta a essa corte desaprovar a contabilidade proposta pelo candidato. É nesse sentido o parecer, senhor presidente. Lavrado o parecer, a palavra retorna do outro relator. Senhor presidente, estou disponibilizando o voto que havia sido disponibilizado o relatório 2 vezes e agora estou liberando o voto para vossas excelências. Egrégia Corte, doutor procurador. Compulsando os autos, verifica-se que a única impropriedade apontada na prestação de contas do candidato Faisal Jorge Calil Filho refere-se à apresentação de 11 nomes que constam na lista de colaboradores, voluntários e cabos eleitorais, encaminhada a este regional, que não constam no relatório de despesas efetuadas ou receitas estimáveis em dinheiro. Entendo que tal divergência não compromete a lisura das contas apresentadas, quando muito merece apenas a anotação de ressalva. Nesse sentido, esta Egrégia Corte tem decidido, faço aqui a juntada da prestação de contas número 464255, acórdão 20.149, da lavra do relator César Augusto Bearzi, no sentido de aprovação sem ressalvas. Posto isso, em harmonia com o parecer técnico deste tribunal, em dissonância com o parecer ministerial, eu aprovo com ressalvas a prestação de contas do candidato Faisal Jorge Calil Filho, referente ao pleito de 2010. É como voto. Embargador José Ferreira Leite. Senhor presidente, vou votar com o entendimento do relator, acompanhando os precedentes da Corte anotados no voto de Sua Excelência. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Acompanho o voto do relator. Dr. Jones Gataz Dias. Também estou com o relator, senhor presidente, pelas mesmas razões já externadas aqui. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Para não votar com divergência às decisões pretéritas, eu acompanho o relator. Dr. Pedro Francisco da Silva. Peço vênia ao eminente relator e aos demais pares, mas eu acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público Eleitoral. O tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial.
Invertendo a ordem de julgamento aqui, em razão da disponibilização do voto, anuncio o julgamento do 4.4 da pauta, que é o processo 711-10/2011, veiculação de propaganda partidária via inserções em rádio e televisão, primeiro semestre de 2012, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, requerente Francisco Belo Galindo Filho, presidente do PTB-MT, parecer pelo deferimento do pedido e a relatoria do excelentíssimo senhor doutor Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Igreja Corte, douta Procuradoria. Trata-se de pedido formulado pelo presidente do Diretório Regional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Mato Grosso, visando autorização para veiculação de propaganda partidária com transmissão pelas emissoras de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro semestre do ano de 2012. O requerimento está acompanhado de calendário das inserções e relação das emissoras de rádio e televisão. A Seção de Análise Técnico-Processual da Coordenadoria de Registros e Informações Processuais deste regional manifesta-se aduzindo a necessidade da remessa dos autos à Secretaria de Tecnologia da Informação, para que seja informado sobre o número de vereadores eleitos pelo partido neste estado nas eleições de 2008 e o número de deputados estaduais eleitos pelo partido nas eleições de 2010, ambos com total de percentagem dos votos válidos. Desta forma, a STI informou que o PTB elegeu neste estado o total de 60 vereadores nas eleições de 2008, com 5,5% dos votos válidos, e um deputado estadual nas eleições de 2010, com 4% dos votos válidos. Estou comprovada a observância aos requisitos das alíneas A e B do inciso 1 do artigo 57 da Lei 9.096/95, vez que o partido apresentou certidão na mesa da Câmara dos Deputados. Tendo em vista a informação expedida pela Secretaria Judiciária da ocorrência de choque do plano de mídia da tabela anteriormente fornecida, o PTB manifesta-se requerendo uma retificação no calendário de inserções para emissoras de rádio e televisão. A Seção de Análise Técnico-Processual da Coordenadoria de Registros e Informações Processuais deste regional se manifesta pelo deferimento do pedido. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, mediante parecer, opina pelo deferimento do pedido, haja vista que o partido requerente efetivamente cumpriu os requisitos exigidos para a fruição de horário gratuito. É o relatório, senhor presidente. Senhor doutor Procuradoria. Confirmo o parecer, senhor presidente. Está confirmado o parecer escrito. Senhor presidente, está disponibilizado o voto aos demais membros. Em resumo, é pelo reconhecimento do preenchimento dos requisitos das alíneas A e B do inciso 1 do artigo 57 da Lei das Eleições. Eu finalizo o voto assinalando que a certidão de folha 4 juntada nos autos, emitida pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados em Brasília, demonstra que o partido, o PTB, possui funcionamento parlamentar na Câmara de Deputados e elegeu em 2010, para a 54ª legislatura, um total de 20 deputados federais e de 14 estados distintos. Em 14 estados distintos. Por todo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, estou deferindo o pedido formulado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Mato Grosso, para as inserções da propaganda partidária no primeiro semestre de 2012. É o voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe, senhor relator. Doutor André Luiz. De acordo com o entendimento do relator, senhor presidente. Embaixador José Ferreira. Também voto com o relator. Doutor Gil Pérez Fernandes. Acompanho o relator. Tribunal, unanimidade de votos, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária pelo PTB Mato Grosso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Anuncio o julgamento agora do processo 534.923/2010, prestação de contas de candidato, cargos segundo suplente senador, PTB, eleições de 2010, requerente Rogério Antônio Navarini, candidato, parecer pela desaprovação das contas, a relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Igreja Corte, doutor procurador. Trata-se de prestação de contas do candidato Rogério Antônio Navarini, referente à candidatura ao cargo de segundo suplente de senador pelo PTB nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou prestação de contas na data de 30/5/2011, portanto, intempestivamente, nos termos do artigo 26, caput da resolução do TSE. Em relatório preliminar, a CCIA apontou irregularidades a serem sanadas
tais como ausência de peças obrigatórias, ausência de assinatura do candidato em todas as peças, divergência de datas dos recibos eleitorais e da prestação de contas, ausência do recibo eleitoral e das receitas e da documentação fiscal referente a despesas realizadas. Devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte conforme certidão, levando a CCI a opinar conclusivamente pela desaprovação das contas. Folhas 86 e 87. Intimado deste, o requerente juntou documentos e prestação de contas retificadora e folhas 90 a 118, obtendo da CCIA um novo relatório conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Bem, aqui o parecer baseia-se em uma única irregularidade que se refere às sobras de campanha. O candidato deixou de comprovar o recolhimento das sobras de campanha à conta do partido político. Entendo que isso se trata de uma irregularidade material, não é uma irregularidade meramente formal, uma irregularidade na destinação dos recursos e um vício insanável, que deve ser coibido pela Justiça Eleitoral. Por dever de honestidade, eu devo dizer que o valor não é não é relevante. Aqueles que adotam o entendimento IA dentro dessa corte, talvez uma corrente até majoritária nesse sentido, de que reprovação de conta só deve ocorrer em caso de valores de grande monta, etc., valores significativos, certamente levarão em conta que, nesse caso, os valores são realmente pouco significativos. As sobras de campanha são em torno de R$ 28,00. Mas isso a mim não me impressiona, eu continuo entendendo que se trata de uma irregularidade, embora de pouca monta, grave, no sentido de que, primeiro, naturalmente as sobras de campanha são de baixa monta. Ninguém faz campanha para acumular dinheiro. As campanhas são feitas para que o dinheiro seja gasto, se arrecada para se aplicar. Então, a sobra de campanha, invariavelmente, vai ser algo residual de pouca monta. Se aplicar essa regra, dificilmente algum candidato vai ter motivo para cumprir a legislação e recolher as sobras de campanha. Segundo, se trata de algo que é absolutamente potestativo. A exigência está ao inteiro dispor, à inteira disponibilidade do candidato. Não tem por que deixar de cumprir. Se ele fez uma campanha regular e sobrou R$ 28,00 na conta da campanha dele, por que ele não apresenta o recibo comprovando esse recolhimento? O candidato foi intimado para isso. Foi pedido que ele mostrasse. Cadê? Por que você não me comprova que esse dinheiro foi devolvido para o partido? E ele preferiu quedar-se inerte. Então eu não vejo como se aplicar, flexibilizar, aplicar proporcionalidade, razoabilidade, numa situação em que se tem uma deliberada, premeditada atitude do candidato no sentido de desrespeitar a Justiça Eleitoral e de apresentar à Justiça Eleitoral o que ele fez na sua campanha. Uma coisa é se perdoar um deslize do candidato, o desrespeito a alguma formalidade no momento da campanha, no calor da campanha. E aí se entende que não houve má fé, que o candidato não fez por mal, que houve uma falha talvez do contador, etc. E se perdoa, se releva a falha. Outra coisa é o candidato deliberadamente, de forma renitente, se colocar numa postura de obstar a comprovação, a demonstração da sua movimentação financeira. E é isso que aconteceu nesse caso. Não existe justificativa para que o candidato não apresente um documento que consiste meramente num recibo bancário. Porque o valor tem que ser recolhido na conta do partido e basta que ele apresente esse recibo.
reciba o comprovante de transferência. Se não tiver, se tiver perdido, extraviado, justifica para a Justiça Eleitoral, pede um prazo para obter a segunda via. O que não dá é isso. O candidato ignorar, fazer vista grossa, simplesmente virar as costas para a Justiça Eleitoral, para uma exigência expressa na lei, e que não exige dele nada mais do que o trabalho de pedir ao banco um comprovante, e se adotar uma postura de aprovar as contas porque é de pouca monta o recurso. Acho que, sim, eventualmente, em certos casos, a proporcionalidade, o valor deve ser, mas a atitude do candidato, a boa-fé, nesses casos de flexibilização, tem que ser admitida, tem que ser verificada, tem que ser comprovada. O que não acontece. Aqui há uma desobediência deliberada do candidato a uma exigência legal, sem qualquer justificativa. Não se deu ao trabalho nem de justificar a justiça eleitoral porque que esse documento não foi apresentado. De mais a mais, é uma irregularidade e a desaprovação das contas não gera qualquer sanção ao candidato. Se fosse o caso de punir esse candidato, aplicar multa, declarar inelegibilidade, tudo bem. Mas o que se pede aqui é simplesmente que se reconheça que as contas que ele apresentou não atendem ao que a legislação determina. Simplesmente isso. Ele não vai ficar inelegível, ele não vai sofrer punição, ele não vai ter nenhum prejuízo com essa declaração. O que vai ficar prejudicado com uma declaração de aprovação de contas aqui seria a verdade, porque na verdade ele não apresentou as contas suficientes para comprovar a destinação dos gastos de recursos arrecadados em sua campanha. Então, por esses fundamentos, e sempre respeitando a posição que digo, repito, tem sido até majoritária nesse tribunal, mas é por essa razão que eu, em caso de recolhimento de sobras de campanha, não concordo com a tese da flexibilização, com a tese da proporcionalidade. Acho que nesse caso não há justificativa para essa flexibilização, razão pela qual mantenho o parecer pela desaprovação das contas, senhor presidente. É mantido o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Egrégia Corte, doutor procurador. Em que pese ter o candidato Rogério Antônio Navarini apresentado intempestivamente a sua prestação de contas, trata-se de impropriedade meramente formal, razão pela qual a supero. Com relação aos documentos ofertados pelo requerente, verifico que estes permitiram a devida aferição da origem e destinação dos recursos, mormente quando no relatório técnico conclusivo deste tribunal opina pela possibilidade da sua aprovação com ressalvas. Ademais, a ausência da guia de depósito da sobra financeira da campanha, o valor é irrisório, de R$ 28,00, e em nada compromete a lisura das contas, não autorizando a sua rejeição, mas a aprovação com ressalvas, conforme entendimento já pacificado por essa Corte. Posto isto, em harmonia com o parecer do corpo técnico deste egrégio tribunal, pedindo vênia ao doutor procurador, mas estou aprovando as contas com ressalvas do candidato Rogério Antônio Navarini. É como voto. Desembargador José Ferreira Leite. Com relator, presidente. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. De acordo com o relator. Dr. Jones Gataz Dias. Peço vênia ao entendimento do parecer do Ministério Público, mas também acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, eu vou concordar com o órgão do Ministério Público, porque nós, alguns dias atrás, ainda votamos um processo aqui, até me lembro bem, eu fui o relator Chica Nunes, de uma prestação de contas que ela não devolveu ao partido R$250. E a lei diz, eu não me lembro o artigo agora de cabeça, mas a lei diz que essa devolução deverá ser feita qualquer que seja o valor. Não está estabelecendo o valor mínimo ou máximo. Deve ser devolvido integralmente, qualquer que seja o valor.
Infelizmente, o valor naquele processo que foi decidido também era um valor pequeno, R$ 250, mas as contas foram reprovadas, porque ela não cumpriu com a lei. Então eu peço vênia ao eminente relator, mas eu abro divergência, acompanhando e estou reprovando as contas do candidato. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho a divergência, pedindo vênia ao eminente relator e aos demais membros. Conclusão, o tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas do candidato, nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Matéria administrativa, processo 73.016/2011, processo administrativo, designação de juiz substituto durante afastamento dos juízes eleitorais titulares, mês de janeiro de 2012, requerente à diretoria geral. Procedimento foi devidamente elaborado. O voto é no sentido de alterar em parte a resolução 906, aqui a retificação do período de férias do juiz da 31ª Zona Eleitoral e homologação de portaria. Então, o voto é no sentido de alterar em parte a resolução, a fim de que a substituição a ser exercida pela doutora Caroline Schneider Guanais Simões perante a 31ª Zona Eleitoral ocorra no período de 9/1/2012 a 7/2/2012, haja vista a retificação das férias do juiz titular, doutor Vlades Roberto Freire do Amaral. Razão disso, nós estamos votando no sentido de referendar as portarias MT 689/2011 e 13/2012, que alteraram em parte a citada resolução 906 do tribunal. Consulta a corte se há alguma divergência, se não, está deferido o pedido. No outro procedimento administrativo, processo 226/2009, pedido de requisição da senhora Laura Vicunha, servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para prestar serviço na primeira zona eleitoral Cuiabá, requerente o juiz da primeira zona eleitoral. O procedimento também é elaborado e instruído devidamente pelo tribunal e nós estamos ao final votando no sentido de deferir a segunda prorrogação de requisição dessa servidora, Laura Vicunha Ojeda, para continuar prestando serviço junto ao cartório da primeira zona eleitoral de Cuiabá pelo prazo legal de mais um ano, com efeitos a contar de 23/2/2012. Consulta a corte, estamos todos de acordo? Então, deferido o pedido. .7, processo 8151/2011, processo administrativo, também a requisição da senhora Marlene Domingues Bregolato, servidora da Prefeitura Municipal de Sinop, para prestar serviço junto à 32ª Zona Eleitoral lá de Sinop, requerente ao juiz da 32ª Zona Eleitoral. Procedimento também devidamente instruído e prorrogação da requisição da servidora Marlene Domingos. Ao final também estamos votando no sentido de deferir o pedido de prorrogação dessa servidora, senhora Marlene Domingos Bregolato, para continuar prestando serviço lá perante o cartório da 32ª Zona Eleitoral pelo prazo legal de um ano, a contar de 22/2/2012. Consulta a corte se há todos de acordo. .8, processo 8236/2011, processo administrativo, requisição do senhor Robson Fortunato de Palma, servidor da Prefeitura Municipal de Sinop, para prestar serviço junto à 32ª Zona Eleitoral,
requerente o juízo daquela zona. Esse procedimento também devidamente instruído, não há impedimento. O voto é no sentido de deferir a prorrogação da requisição desse servidor, Sr. Robson Fortunato de Palma, para continuar prestando serviço lá perante o cartório da 32ª Zona Eleitoral pelo prazo de 1 ano, contado de 22/2/2012. Consulta a corte se há alguma divergência, senão está deferido o pleito. 4.9, processo 930/2012, processo administrativo, requisição da senhora Marina Paula de Arruda, servidora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso, para prestar serviços junto à 20ª Zona Eleitoral, Vaza Grande, requerente o juiz daquela zona. A requisição também foi devidamente instruída e, diante das informações técnicas lançadas, o voto é no sentido de deferir o pedido de requisição da senhora Marina Paula de Arruda para prestar serviço junto ao cartório da 20ª Zona Eleitoral de Vaza Grande pelo prazo legal de 1 ano, a contar da comunicação da respectiva decisão ao juiz eleitoral competente. Essa a decisão, consultar a corte se há alguma divergência, senão está deferido. Por último, processo 408/2012, processo administrativo, requerimento de lotação inicial, artigo 36, inciso 2 e 3 da Lei 8.112/90, requerente Márcia Regina Rodrigues Tortato. Esse procedimento, vou fazer a leitura para facilitar o entendimento aos ilustres pares. Relator, trata-se de requerimento formulado pela servidora recentemente nomeada para o cargo de técnico judiciário, Márcia Regina Rodrigues Tortato, pleiteando sua lotação inicial em Barra do Garças por meio de remoção ou, alternativamente, lotação provisória. Para tanto, invoca como fundamento legal os artigos 36, inciso 2 e 3, letra A, da Lei 8.112/90, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da proteção especial do Estado da família, e ainda a regra do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, qual determina que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Afirma a requerente que possui 2 filhos menores e seu cônjuge é juiz de direito na cidade de Barra do Garças, não havendo possibilidade legal dele acompanhá-la para um dos municípios disponíveis para a lotação. Colacionou julgados do TRF1 e TRF5, a seção de Direitos, Aposentadoria e Pensões, manifestou pelo indeferimento do pedido, com base no artigo 36, parágrafo 1, inciso 3, da linha A da Lei 8.112/90, bem como no artigo 84, parágrafo 2º da mesma lei, ante a ausência dos requisitos legais. Contudo, citou o precedente desta Corte no pedido da servidora Maria Silva Sorano Mazu Zugaíbe, resolução 863, de 23/11/2011. A assessoria jurídica entendeu pela possibilidade de exercício provisório da requerente em um dos cartórios de Barra do Garças, com fundamento no princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal, tendo em vista a existência do precedente acima citado. Por sua vez, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deixou de analisar o mérito do pedido por entender que a requerente não detém legitimidade para postular, uma vez que somente com a posse ela teria vínculo com a administração. Por fim, a Diretoria-Geral pondera pela apreciação do pedido pelo egrégio pleno, ressaltando que, caso o pedido seja deferido, a futura servidora deverá ser lotada na 9ª Zona Eleitoral, considerando que o técnico judiciário César Velar Minelli, daquela Zona Eleitoral, servidor do TRE de Goiás, permutado com o servidor deste tribunal, solicitou a vacância do cargo ocupado, não podendo ocorrer o provimento originário por este tribunal em face da resolução TSE 23092/2009, é o relator. Voto preliminarmente, consigno que a requerente juntou o termo de posse, número tal, afastando, pois, a alegada legitimidade apontada pela CCIA. No mérito, necessário perquirir se a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do pedido com fundamento nos dispositivos invocados, artigo 36, parágrafo único, inciso 3, a linha A da Lei 8.112/90, bem como no artigo 84, parágrafo 2º da mesma lei.
Em análise consoante citada acima, já foi realizada pela Seção de Direitos, Aposentadoria e Pensões, a qual concluiu inexistentes tais requisitos. Contudo, o pedido formulado pela requerente deve ser avaliado à luz da Constituição Federal, normalmente levando em conta os princípios da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da proteção especial do Estado à família. Sob o prisma constitucional, a família, sob seus mais diversos aspectos, recebe proteção jurídica peculiar, mediante assistência na pessoa de cada um dos que a integram, diante da sua relevância para o desenvolvimento social e humano. É o que dita o caput do artigo 226 da nossa Constituição, aspas, a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado, fecha aspas. Não há maior interesse público que a preservação da família, e esta é a busca do Estado Constitucional de Direito pretendido pela Carta Magna. O Estado existe para servir a sociedade e aos indivíduos, sob pena de perder o seu destino, especialmente em uma democracia. Logo, no caso concreto, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como legítimo representante do Estado, o compromisso de garantir à requerente o direito de estar junto ao seu cônjuge e assim manter a integralidade dos laços familiares. Portanto, o artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 deve ser interpretado em consonância com o princípio constitucional da unidade familiar previsto no artigo 226 da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, constitucional, aspas, constitucional, administrativo, servidor público, remoção, artigo 36, Lei número 8.112/90, fato diferenciado, família, proteção especial, artigo 226 Constituição Federal, interesse público, ato administrativo, inconstitucionalidade, a remoção que se autoriza em face de situação peculiar, diferenciada do servidor, ante as circunstâncias do caso concreto analisado, visando preservar a unidade familiar de interesse público, em nome da garantia constitucional esculpida no artigo 206 da Constituição Federal, 226 da Constituição Federal, /88, sentença reformada, apelação provida. É um julgado na apelação civil da relatoria da juíza Assuncete Magalhães, convocada a juíza Maria José de Macedo Ribeiro, convocada segunda turma, julgado em 15 de 3 de 2002. Destaca-se também que todos os precedentes dessa corte foram pelo deferimento do pedido de licença para acompanhar o cônjuge, inclusive no caso de deslocamento ao servidor em virtude de provimento inicial. Assim, atento ao disposto no artigo 226 da Constituição Federal, que assegura a proteção da unidade familiar, e ainda lastreado na jurisprudência mais recente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, voto no sentido de conceder à servidora Márcia Regina Rodrigues Tortato, técnico judiciário do quadro permanente desta Corte, a licença para acompanhamento de cônjuge, mediante exercício provisório inicial, na 9ª Zona Eleitoral do município de Barra do Garças, com fundamento no artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112/90, combinado com o artigo 226 da Constituição Federal. Peça-se resolução. É assim que encaminhei o voto sobre esse pedido, ilustres pares. Consulto aos eminentes integrantes da Corte se há alguma dissidência, algum voto divergente. Todos estão de acordo, então o voto é nesse sentido de deferir o pedido. Não tendo mais nenhum processo para ser julgado nesta noite, agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima sessão de terça-feira. Muito obrigado, boa noite.